Fala pessoal que está nos acompanhando aqui na Rádio Band News FM. Hoje é dia do nosso quadro Brasil Afora, que a gente entrevista os nossos atletas, as nossas atletas que estão jogando no exterior em busca de uma oportunidade não só bacana dentro de campo, né, em clubes de diferentes partes do mundo, mas uma experiência também de vida mesmo, né? E por isso hoje a gente vai viajar para a Itália, nossa conexão aqui da Rádio Band News FM nos estúdios em São Paulo, no bairro do Morumbi. A gente vai viajar para a Itália, porque a nossa entrevistada que participa hoje do Brasil Afora está arrebentando por lá, está lá faz alguns meses, ainda desbravando, né, como é que é o país. Isadora Rossa Casagrande, que vai fazer aniversário daqui a pouquinho, né, Isa? Faz aniversário em março. É um prazer muito grande conversar com você pela primeira vez. Você que está aí há 4, 5 meses na Itália. A gente vai conversar bastante sobre a sua vivência, a passagem no Galo, futsal, vivência em Santos. Pesquisei bastante sobre a sua vida, Isa. Então, seja bem-vinda, se sinta bastante à vontade aqui para a gente compartilhar como é que está sendo esse momento atual da sua vida, tá bom? Como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem? É um prazer estar aqui falando com vocês, com o pessoal da Band News Esportes, contar um pouquinho da minha história, da minha vida aqui na Itália, como que está sendo. Como você falou, são poucos meses, mas de muito aprendizado, então de muitas coisas novas que está aparecendo, está surgindo na minha vida. Isa, antes da gente chegar até a parte da Itália, eu sempre costumo usar a primeira pergunta para a gente situar o nosso ouvinte um pouquinho da sua história, né? Então, assim, como eu falei no começo da abertura, eu sei que você tem uma vivência muito legal no futsal, li algumas entrevistas que falavam que você tinha que jogar com os meninos, porque não tinha time para as meninas, que você conheceu a Vila Belmiro e que isso te impulsionou, né, a falar, nossa, mas eu quero, é isso que eu quero para minha vida, né? Como que foi a sua infância? Você é de Caxias do Sul, mas tem uma vivência bacana na Baixada Santista. Eu queria que você relembrasse, contasse assim como tudo começou, por que que você começou a gostar de futebol, o que que te influenciou a falar, não, eu quero ser profissional, quero que essa seja a minha profissão, não é um hobby, né? Como que isso despertou assim dentro de você? Então, eu nasci em Caxias do Sul, né? Sou gaúcha. Depois de 1 ano e meio, eu fui morar em Santos, na Baixada Santista, com meus pais. E desde pequena eu sempre fiz muitos esportes, né? Meu pai, ele é atleta, ele faz levantamento de peso, ele é 25 vezes campeão mundial. Então, surgiu assim de ser atleta por conta do meu pai, assim. Eu fiz vários esportes além de chegar no futsal. Eu fiz natação, fiz balé, como acho que todas as meninas jovens começam assim, né? Eu fiz vários esportes, corrida, até chegar no futsal. A paixão começou quando o meu tio falou para mim assistir um jogo de futebol no estádio lá na Vila Belmiro, em Santos. E desde então eu fui, e quando eu pisei no estádio, eu me apaixonei pelo esporte, pela torcida, pelo time, por tudo, e pedi para meu pai para me colocar assim numa escolinha de futsal. E aí, desde então, meus pais sempre me apoiam, sempre abraçaram isso junto comigo. E eu peguei uma paixão muito grande pelo futsal, pelo futebol em si. E desde pequena, eu comecei jogando com 7 anos de idade. Joguei sempre com os meninos. Joguei com meninas a partir dos meus 15 anos. Então, tem uma base muito, assim, junto com o masculino. E comecei a jogar futsal, né, para depois ir para o campo. Isa, muito legal a gente saber que você tem na família, né, um apoio e até para dividir as dores e felicidade, né, como seu pai como atleta, ele sabe o que você está sentindo no momento de frustração, no momento de alegria. E só para corrigir, gente, a Isa vai fazer aniversário dia 13 de junho, mas tá chegando, Isa. Eu falei que era março, tá perto, mas um pouquinho mais longe, mas 22 ou 23 você faz? 22, 22. 22, tá. Isa, falando um pouquinho mais sobre essa sua paixão, aí você teve toda essa vivência no futsal, jogando com meninos, aí você estava me contando nos bastidores que teve uma vivência no Guarujá, no campo, até chegar ao Atlético Mineiro, o primeiro clube que você atuou como profissional, né? Vamos resgatar um pouco dessa parte da sua história de vida também, como é que foi sair do futsal para ir para o campo, foi fácil essa decisão, até você chegar em Minas, né? A Isa praticamente viajou o Brasil, né? De Caxias para a Baixada Santista e depois para BH, né, Isa? Sim, então, a migração do futsal para o campo foi um pouco difícil para mim, questão do campo, da quadra, da chuteira, da bola,
Então, para você se adaptar, leva um pouco de semanas, de algum tempo, você se adaptar, mas é bem rápido, eu me adaptei bem rápido, e foi uma experiência muito boa para mim o futsal, porque eu consigo adaptar e jogar as coisas que eu aprendi do futsal no campo, drible rápido, visão de jogo. O futsal me ajudou muito, ter a base como futsal para poder depois jogar o campo. E como você falou, joguei pelo Guarujá, joguei jogos regionais, joguei joguinhos, joguei muitos campeonatos, né? Fui campeã de vários campeonatos que teve pelo Guarujá. E depois, aos meus 17, 18 anos, eu assinei meu primeiro contrato profissional com o Atlético. De cara, eu não passei por base no campo, eu diretamente assinei meu primeiro contrato profissional com 17 anos, então também foi um período de adaptação, consegui também me adaptar rápido, e foi uma experiência muito boa para mim, onde eu conquistei a Copa BH, conquistei muitas coisas no Atlético e tive uma vivência muito boa lá, e foi muito bom para mim, como atleta e como pessoa também. Foi lá que na estreia você marcou 3 gols no primeiro jogo, é isso? Teve assistência, deu um show Isso. logo no primeiro jogo. Legal. E por Pode falar coincidência, aí. antes do jogo, eu estava conversando com meu pai e falei para ele que eu ia fazer 3 gols naquele dia, e graças a Deus eu consegui fazer os 3 gols, e um dia antes eu falei para ele que ia fazer, essa era a minha meta, e consegui fazer. Poxa, que legal, que legal. E fala um pouco para mim, assim, antes da gente chegar na Itália, como que foi a vivência no Atlético, né? Porque hoje a gente vive um momento de futebol feminino que os clubes estão se estruturando, né? Criação de outras divisões, A2 no Paulista, A2 no Brasileiro, em outros estaduais também. Grandes clubes de camisa formando equipes competitivas, né? Saindo um pouco daquela questão da obrigatoriedade. É claro que a gente sabe que alguns ainda estão nesse nível de ainda conhecer o feminino, mas a gente já vê grandes camisas assim apostando muito, né, no futebol, com rede social própria, assessoria, uniforme, o que é muito legal. E você pegou essa fase, né? Pelo que você está me falando, esse ano teu de início profissional no Atlético, foi um ano que muitas equipes começaram ou retomaram as atividades profissionais de uma maneira muito séria, né? Como que foi viver no Atlético, um clube que é gigante, né? Muito conhecido, uma camisa linda. Como que foi a importância de você já começar, Isa, num profissional, tendo essa oportunidade, claro, mérito seu talento, mas de começar num clube assim de ponta, né? Então, como que foram esses tempos no Atlético? Você conseguiu realizar um sonho, né, de vestir uma camisa 10? Fala um pouquinho como que foi essa vivência no Atlético, e se você também puder dar uma pincelada na sua observação de crescimento também do futebol brasileiro nesse período que você acompanhou de perto. Sim, de cara, logo peguei um clube muito grande, um clube, uma camisa pesada. Eu consegui adaptar e me sair super bem na minha trajetória no Atlético, sem, claro, responsabilidade dentro de campo, mas com alegria. E o Atlético foi o meu primeiro clube, então foi eles me deram uma estrutura muito grande, onde a gente morava em hotel, a gente recebia alimentação, né, um salário assim muito bom também. Então foi uma experiência muito boa para mim, como eu falei, como profissional. Na minha estreia eu consegui fazer os 3 gols, conquistei muitas coisas por lá. E foi muito bom para mim, que eu cresci bastante, porque foi a primeira vez que eu morei longe dos meus pais, da minha casa. Então, aprendi a tomar responsabilidade, aprender a lidar com as coisas em si, a morar sozinha, a viver sozinha e ter tomadas de decisões sozinhas. Então, foi muito bom para mim nesse período, também questão do futebol, né, que joguei com grandes atletas, grandes meninas, grandes campeonatos, campeonato mineiro, brasileiro. Então foi muito bom para mim. E o período do futebol brasileiro agora tá crescendo, né? O futebol brasileiro feminino tá dando uma alavancada agora, os jogos sendo transmitidos, os grandes clubes tendo essa marca de procurar um alojamento para as meninas, um lugar bom para dormir, tendo essa estrutura, pagando, né, e tirando do bolso para poder dar atenção para as meninas. Está começando agora, mas eu sei que daqui para frente as coisas vão crescer, as coisas vão aumentar,
e grandes clubes estão tendo um trabalho, um projeto muito grande pela frente, e por isso que o futebol brasileiro vai crescer e vai crescer muito mais ainda, espero. Não, legal ouvir seu relato, Isa. A gente já agora conheceu mais de perto a sua história, a história da sua família, o teu começo de carreira. Agora eu quero partir para o seu momento atual, né? Então, assim, você falou, poxa, o Atlético me deu uma casca grossa no sentido não só de, poxa, eu tô no profissional, agora as coisas são diferentes, já me consolidei, as pessoas sabem quem eu sou, mas você teve de ficar um pouco longe da família, né? Não é a tua cidade, teve de se mudar. O Atlético te ajudou nesse sentido para você mudar para a Itália? Tudo bem que uma mudança de país é muito maior do que de um estado, né? Tem a questão do idioma, a questão da adaptação, outras companheiras, outro estilo de jogo, onde vai morar, como que vai ser a rotina. Como que foi, como que esse período, na verdade, no Atlético te ajudou para formar a Isa que você é hoje na Itália, assim? Queria que você falasse dessa transição, porque também não é fácil, né, Isa, você escolher mudar de vida, né? Você estava bem no Atlético, você poderia, né? Outros clubes eu sei que acabaram te sondando também, mas você quis mudar completamente. Isso não é fácil, né? As pessoas glamorizam muito assim quem joga no exterior achando que é mil maravilhas e não é. E eu acho que é um ato de muita coragem, né? Então eu queria que você falasse como o Atlético te ajudou a chegar mais calejada, né? Numa mudança de país e como que foi tomar essa decisão? Se você conversou com sua família, se foi algo que você sempre quis ou aconteceu do nada, como que foi, Isa? Então, essa parte da questão do Atlético me ajudou bastante, como eu falei, antes eu morava com meus pais, né? Depois acabei morando sozinha, ter que tomar decisões sozinha, as responsabilidades. Então, já estava um pouco calejada para vir aqui para a Itália, né? Mas é claro que aqui também a gente passa dificuldade, sente saudade da família e tudo mais. Mas meu começo me ajudou bastante, assim, para poder vir aqui morar sozinha em outro país, outro idioma, né? Então, nessa questão me ajudou bastante. E qual foi a outra pergunta? Como é que foi a decisão, né? Você falou assim, o Atlético me ajudou, mas como é que, quando você recebeu a proposta, como é que foi, assim, de falar, não, eu vou mesmo embarcar nessa, mesmo jovem, como que foi, aceitar essa proposta? Você conversou com sua família, foi fácil, você quis ir de primeiro, você pensou, ficou com receio, como que foi a chegada da proposta até você tomar a decisão de mudar de vida, assim, completamente em outro país? Então, para quem não sabe, eu tenho dupla cidadania, né? Eu tenho minha cidadania italiana. Então, isso, claro, que me ajudou bastante para vir aqui para a Itália para jogar na Europa. Eu conversei com meus pais, sim, bastante, porque não é fácil você sair do seu país, né? Outra cultura, outro idioma. É bem difícil ter que tomar essa decisão, ficar longe da sua família. Mas eu acho que se a gente tem um sonho, a gente tem que seguir em frente, independente das circunstâncias do país, das coisas. E eu sempre falei para meu pai, sempre conversei com eles, e era meu sonho jogar na Europa, era meu sonho jogar fora do meu país. Então, acho que é mais o ato de coragem, de você chegar e falar: não, eu vou, e correr atrás do seu sonho, e ter também uma experiência de jogar fora do país. É claro que a gente tem na nossa vida a gente tem muitas dificuldades, então eu pensei muito nisso. Se a gente tem dificuldade no nosso país, também a gente vai ter fora, então a gente tem que saber lidar com isso. Então, conversei com meus pais super me apoiaram, porque primeiro era o meu sonho me tornar profissional, aí depois jogar na Europa, e então eles me apoiaram bastante desde o começo, e foi bastante legal para mim, assim, nessa questão. Legal, Isa. E essa questão da dupla cidadania realmente facilita, né? E acho que isso também pesa quando você tem outros lugares para analisar, né? Proposta e tal. Isa, é o seguinte, aí você se mudou aí já faz uns 4, 5 meses. Como foi a sua chegada na Itália? Você já conhecia o país? O que que você tinha ouvido falar? Já tinha trocado ideia em rede social com alguma colega? Enfim, como que foi a sua chegada? O pessoal te recepcionou bem? Porque os italianos são calorosos, né? Não é aquela coisa europeu frio. Ou tô errada? É um pouco dos dois, é um pouco dos dois. O pessoal é um pouco mais frio, grosso, um pouco Mais italiano. direto assim, né? É, mas a minha chegada foi muito boa. No começo ali não tinha caído a ficha ainda, parecia que eu estava indo para outro lugar, assim, perto da minha casa, depois eu ia voltar, mas aos poucos a ficha foi caindo. Então, meu começo foi muito difícil. Me lembro até hoje, assim, porque quando eu cheguei aqui na Itália,
quando as meninas falaram que cada uma tinha que cozinhar, fazer a sua comida, sabe, lidar com as coisas, eu falei, putz, e agora? Sair da asa da minha mãe, assim, que a minha mãe sempre fazia comida, então foi bem difícil, assim, para mim, mas as minhas me ajudaram, me recepcionaram muito bem. Eu não sabia falar nada, foi bem difícil, mas aos poucos eu fui pegando, estudando também o idioma, mas as meninas me trataram super bem, o clube, toda a comissão técnica me tratou super bem, e fui me adaptando aos poucos eu fui me virando, me ajeitando, mas foi um período muito, muito difícil, assim, no começo, como acho que para todo mundo. Ah, sem sombra de dúvidas. E aí você chegou no Venezia, né? E hoje você tá no. Me ajuda com essa pronúncia aí em italiano, que você já tá craque, hein? Fala pra mim o nome do time que você tava e agora o nome atual, por favor, Isa. Eu estava jogando no Venezia, agora eu estou jogando no La Spezia. Isso. Muito obrigada pela aula. E eu tava vendo nas suas redes sociais os uniformes muito lindos. E nesse seu clube atual ainda, eu entrei no site oficial e vi que tem as equipes de base feminina, as meninas com fotinho, assim, no site, assim, meninas nascidas em 2010, 2011. Eu falei, gente, muito fofo. Muito, muito legal. Você tem contato com essas meninas, assim, de vez em quando, de ver ou de frequentar o mesmo lugar, de treino, sei lá? Não, de ver, a gente vê algumas meninas treinando, né, que é perto onde a gente treina, mas assim, não tem muito contato, mas a gente vê elas treinando, é super bonitinho, é super fofo ver as crianças, as meninas ainda querendo esse sonho, querendo ser jogador de futebol, é muito bom ver meninas jogando, a gente ter esse espaço, mas são muito bonitinhas. Muito fofas mesmo. Isa, me conta uma coisa. Você tá morando num alojamento? Você mora sozinha? Você divide com alguém? Como que é a tua rotina, assim? Você tem que se virar aí, limpar a casa, cozinhar? Que hora você acorda? Treina quantas vezes por dia? Tá arranhando o italiano, fazendo aula ou não? Como que é a tua vida, assim, o seu dia a dia? Eu sei que varia quando tem dia de jogo, final de semana, mas a sua rotina, basicamente, assim, como que funciona? Então, na semana a gente tem tem treinos que são de manhã e são treinos que são à tarde. Então, quando o treino é de manhã, eu acordo, faço meu café da manhã, vou para o treino de manhã, aí venho para casa, né, tomo banho, estudo um pouco o italiano, que estudo futebol também, e depois a gente vai para academia, aí volta, toma banho de novo e já faz a janta e dorme. Então, essa basicamente é a minha vida aqui. Mora 5 meninas aqui comigo, né? A gente divide por 2 casas, 2 ou 3 casas, cada casa 5, 4 meninas. A gente tem que cozinhar, limpar, que cada dia alguma limpa o banheiro, alguma limpa a cozinha, e a gente vai se virando assim. E também, como eu falei, estou estudando o idioma, estou estudando o futebol, então basicamente é isso. A gente vai treinar e quando treina à tarde, a gente acorda, toma um café e vai para o treino à tarde, volta, descansa um pouco, estuda e à noite já dorme. Não tem assim muito o que fazer porque os treinos também são cansativos, então só o tempo de chegar em casa, de estar cansada, estudar e acabar dormindo para outro dia. Legal, Izzy. Me fala um pouquinho assim do clube, né? Em termos de estrutura, quantidade de jogos por semana, como que funciona o campeonato, que divisão que é. Dá um panorama assim do que você percebeu, já é seu segundo clube na Itália, então, o que você percebeu assim do futebol italiano? Tem descanso ou não? Como que funciona assim o futebol feminino italiano? O futebol feminino italiano ele é muito dinâmico, como eu falei, a gente tem que correr o tempo todo, é pouco tempo de descanso, é pouco tempo de quando você já está fazendo uma coisa tem que fazer outra, então é muito dinâmico, é muito tático, é muita intensidade. No começo eu senti muito isso, né? Porque é muito dinâmico. Como eu sou atacante, o atacante tem que voltar para marcar e depois tem que subir. Então é muito dinâmico, é muito rápido, são pouco tempo de descanso, é muito diferente do futebol brasileiro. E eu fui me adaptando aos poucos, agora já estou totalmente adaptada, mas no começo, como eu falei, também foi muito difícil por essa questão de intensidade. O futebol é bem dinâmico
e é muito rápido e você tem que se adaptar o quanto antes. Legal. E o que que vocês almejam, assim, como equipe? Que campeonato que vocês estão disputando? O que que vocês estão brigando por título? Vocês, como equipe, pensam em alguma classificação, em algum torneio diferente, especial? Hoje, qual que é o grande objetivo da sua equipe? A gente está jogando a Série C, né, do campeonato italiano. A gente está ali na metade, décimo primeiro na tabela. A nossa, o que a gente almeja, o que a gente quer é ficar ali no playoff para poder pegar uma vaga para a Série B, né, que é o nosso maior objetivo agora, é pegar ali uma classificatória para poder jogar playoffs. Quantas se classificam, E Isa, para esse playoff? classificam 3 ou 4, Nossa, se não me pouco. engano. Acho que quatro, são quatro Tá. playoffs. Aí, estando, as quatro primeiras já estão automaticamente na Série B, mas aí vão jogar entre si para ver o título, é isso, né? Mas ficando entre as quatro, já É, sobe ou não? sobe uma só de Sobe uma cada só? grupo. Ai, meu Deus, que Uma, difícil. Nossa, sobe uma só. cara. São, tipo, são 4 ou 5 grupos ou mais, e sobe um de cada grupo. Aí joga todo mundo de cada primeiro grupo, joga Uhum. todo mundo contra todo mundo e sobe um para a Série B. Nossa, é muito pouco, porque tem campeonato que às vezes só de estar no playoff você já sobe, aí depois luta pelo título, né? Nossa, tá muito, muito difícil, muito competitivo, mas vamos torcer para vocês É, conseguirem, né? Mas é muito disputado. Nossa, você não pode errar, né? Ou seja, você tem que ser campeão para subir, basicamente é isso, né? tem que ganhar todos os jogos para poder subir, porque é muito competitivo, todo mundo querendo ganhar, todo mundo querendo subir. Então, ou você ganha todos os jogos, ou empata, porque se perder uma, duas, três, fica complicado para poder, né, subir depois, porque são times top, são times que brigam pelo título, todos independente, e todos querem lógico, subir para a Série B ou também para a Série A, enfim. Isa, me diz uma coisa, todo mundo fala, nunca tive a oportunidade de conhecer a Itália, mas está ali na minha listinha dos sonhos. Todo mundo fala que é um lugar muito bonito e que se come muito bem, né? E eu sei que você falou das dificuldades de adaptação, porque envolve cuidar de uma casa, não é só mil maravilhas, né? E a gente sabe que a Itália é um lugar paradisíaco para o turismo também, né? Então, saindo um pouquinho do âmbito esportivo, você conseguiu, assim, por enquanto, comer bem? Conseguiu visitar algum lugar legal? Queria que você falasse assim da Itália, mais como a Isa turista, assim, sabe? Que você conseguiu, se você conseguiu desbravar alguma coisa também, né? Porque com essa sua rotina acaba sobrando pouco tempo, né, livre. Sim, eu acabei conhecendo o Veneza ali, né? Em Veneza, acabei conhecendo alguns pontos turísticos muito legal. A Itália em si é muito bonita, fiquei encantada, tirei bastante foto, conheci assim vários lugares. Agora aqui em Spezia também conheci o centro, conheci Sarzana, conheci os lugares perto aqui. Então está sendo bem bacana que eu estou conhecendo. A Itália é pequena, mas dá para você se locomover e ir de trem para outros países, outros lugares. Então, isso é muito bom. Eu estou conhecendo cada lugar um pouquinho, aí aos poucos eu conheço tudo. E o que que você mais gostou, assim? Fala um ponto turístico, alguma coisa assim, para de repente quem está nos ouvindo e vai para a Itália e fala, nossa, não posso deixar de ir em tal lugar. Algum lugar te chamou muita atenção, assim? Em Veneza, foi ali andar, que se chama gôndola, né? É um barquinho que você anda ali pela cidade, que é muito bonito, ali no final da tarde. Basicamente, que você anda ali no mar, ali é muito bonito. Foi um lugar que eu mais gostei. E aqui o centro, né, que tem, é muito parecido também em Santos, que tem o mar. Aqui, lá em Veneza, né, basicamente não tinha, assim, só tinha o mar, mas não tinha, né, a praia que tem. Então, aqui é muito bonita a praia, enfim, que o país da Itália é muito bonito em si. Eu vi também que você foi para a França, né? Conhecer o Parque dos Príncipes. Você falou dessa facilidade que às vezes a gente aqui em São Paulo, às vezes a gente vai atravessar a cidade, de repente é uma distância ou um tempo que a gente poderia ir para outro país na Europa, né? Você morando na Itália, por exemplo, indo para a França. Queria que você falasse sobre essa questão também de poder desbravar outros lugares que estão ali pertinho. Como foi a sensação de conhecer o Parque dos Príncipes? É um sonho. O PSG tem uma baita de uma equipe, né, feminina.
com brasileiras, inclusive, né? Eu não sei se tem brasileira ainda, mas tinha a Luane Formiga, não sei se tem. A Luana tá lá ainda, né, no PSG. Mas é um sonho, de repente? Sim, o que você curtiu a França? Nossa, era um sonho desde pequena, desde criança, conhecer estádios, né, de futebol, ainda mais o Parque dos Príncipes. Então, foi quando eu cheguei lá, quando eu conheci, eu fiquei totalmente encantada. Eu chorei, antes de chegar, eu ficava ansiosa. Foi muito bom, foi uma experiência incrível para mim conhecer o Parque dos Príncipes, um sonho desde criança. Ainda comprei uma bola ali na loja, consegui bater uma bola ali com o pessoal. Então, foi uma experiência incrível, é um lugar incrível, a França, Paris, é excepcional, que eu aconselho a todo mundo conhecer, porque quando eu cheguei perto da torre, eu fiquei encantada. Como eu falei, eu chorei bastante, porque era um sonho desde pequena. Então, foi uma experiência muito boa, eu gostei bastante de ter conhecido o Parque dos Príncipes. Que legal, Isa, que legal. E aí, sabe uma coisa que me chamou a atenção? Quem está nos acompanhando por imagem está vendo que Isa está na sua casa, né? Que você falou que você treinou já. O que você curte Isso. cozinhar? Você falou, as meninas me ajudaram, eu não mandava muito bem na cozinha. Assim, você come bastante massa? Qual que é a comida que os italianos mais gostam? Ou se você vive com meninas de outros países também, é uma comida mais internacional, assim? O que você tem cozinhado, assim, vamos dizer, na sua casa? Então, as meninas comem bastante, italiano come bastante macarrão, né? Come bastante macarrão, bastante pizza, assim, mas não dá para comer assim todos os dias, lógico. A gente come ali no final de semana, né? Mas não todo dia. E eu acabei tendo essa. Quando eu estava jogando no meu país, no Brasil, eu tinha uma nutricionista. Aqui também eu fiz a mesma coisa, eu peguei um nutricionista italiano, então ele me ajudaria a montar o cardápio, a cozinhar. Então, eu cozinho tudo um pouco. As coisas mais fáceis eu sei cozinhar, um arroz, um feijão, uma carne. Então, eu tô me adaptando e tô fazendo coisas assim diversas para poder render, né? E poder me adaptar à questão da comida também. Ai, ótimo, que delícia. Nossa, só de falar da pizza e massa já me deu vontade, assim, mas não dá para comer todo dia, né? Ô, Isa, para a gente É, encerrar a entrevista, queria que você passasse as redes sociais para o pessoal te seguir, acompanhar o seu trabalho e mandasse um recado, assim, para as meninas que estão nos assistindo e tem você como inspiração, não só por já ter passado pelo Galo, mas por estar realizando o sonho de jogar na Europa. Tudo vale a pena, né, Isa, quando se trabalha e quando a gente acredita também no nosso potencial, né? para quem não me tem nas redes sociais, meu Instagram é isa_casagrande13, o Facebook é Isadora Casagrande. E a mensagem que eu tenho para falar para as meninas que estão começando, ou para quem tem o sonho, é que corra atrás, independente das dificuldades, das circunstâncias. Eu sempre falo isso em todas as entrevistas, que você tenha foco, determinação, que você vai chegar longe, independente se seu sonho é alto, você tem que sonhar, você tem que correr atrás também, não adianta só você sonhar, você tem que correr atrás, você tem que batalhar. Então, basicamente é isso, é você se dedicar, ter foco, que tudo acontece, as coisas vêm, as coisas acontecem. Então, se aparecer dificuldade, não desistir. E é isso, é correr atrás dos sonhos, que tudo é possível. Ah, linda mensagem, Isa. Ó, muito obrigada por você ter nos atendido. Falei que eu ia passar do tempo. A gente falou, não, Isa, 20 minutinhos, já tá aqui há meia hora batendo papo. Mas obrigada, por você ter nos atendido em meio à sua correria aí de fuso horário, treino, jogo. Boa sorte para você, Isa. Foi muito legal conhecer a sua história. Volte mais vezes aqui para contar como é que tem sido essa vivência na Itália. De repente, se você mudar de país, enfim, a gente agora tá conectada nas redes, então tô no seu radar para saber o que você tem jogado, né? E toda a sua vivência aí de turismo, gastronomia. Então, obrigada mais uma vez, boa sorte, conte sempre com a gente. Foi muito legal conhecer um pouquinho mais a sua história aqui na Band News FM. Obrigada a vocês pelo espaço, pelo convite também. Como eu falei, é sempre bom falar do futebol feminino, é sempre bom falar desse esporte que eu sou apaixonada, que eu sou encantada. E, mais uma vez, muito obrigada pelo espaço e por poder falar um pouco da minha trajetória, um pouco da minha vida aqui para vocês e para todo mundo.